Vamos começar então a nossa segunda aula, o segundo exercício de treinamento para desenvolvimento do lado direito do cérebro. Esse exercício hoje baseia-se novamente naquela questão de enxergar, de ver detalhes, de ver linhas, uma função específica do lado direito do cérebro. E nós vamos forçar sempre, esses exercícios iniciais são sempre forçando essa questão. A visão, para enxergar essas linhas, é só com o hemisfério direito do cérebro. Então, os exercícios são baseados nisso. Eles forçam aqui o hemisfério esquerdo, que está hoje dominando, permita que o hemisfério direito funcione, até o momento em que ele vai entender que ele está fazendo uma função errada e deixar o direito trabalhar, ok? E aí, nesse momento a gente vai conseguir utilizar ele quando necessário para ele fazer a função dele, que na verdade nós vamos descobrir que cada um tem a sua função e os dois no final trabalham em conjunto, isso que é o correto, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos utilizar para isso alguns desenhos, tá? Desenhos de artistas famosos, pode ser qualquer desenho, esses que eu vou mostrar para vocês são de artistas famosos, ok? O que são esses desenhos? São desenhos de traços simples, mas que não são, alguns deles não são facilmente reconhecíveis, vamos dizer, o que nós estamos desenhando. Esse exercício, o ideal seria que você estivesse aqui comigo fazendo, ou com um monitor te orientando, por quê? Porque, na verdade, nós vamos cobrir o desenho, colocar o desenho, cobrir, e nós vamos cobrindo centímetro a centímetro e copiando e olhando e redesenhando do lado no papel cada um dos traços, sem ver o desenho por completo, para evitar que você, como já disse, que o hemisfério esquerdo seu comece a tentar simbolizar e não deixar o direito trabalhar. Essa que é a verdade. Agora, o chato é que, na verdade, a surpresa desse exercício é que a gente começa a desenhar e os desenhos estão de ponta cabeça, ok? Por quê? Para dificultar mais ainda que o seu hemisfério esquerdo consiga simbolizar eventualmente alguma coisa que não é o nosso interesse. O nosso interesse é que ele não consiga fazer e deixe o direito fazer sua função. Tá bom? De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês os desenhos e depois vou mostrar como é que nós vamos fazer esse exercício. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar. Olha os desenhos que bacanas. Vamos voltar aqui. Pessoal, então eu peguei um desses desenhos, como vocês veem, são desenhos simples. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar sobre a mesa esse desenho e vamos prender com um durex. Do lado aqui, numa posição que fique confortável para você desenhar, você vai fazer a mesma coisa com uma folha de papel. Nós vamos cobrir o desenho, os dois. Não se esqueçam, pessoal, que este desenho ele foi preso aqui de ponta cabeça, hein? Para o quê? Como já falei no início, é para dificultar ao máximo que o hemisfério esquerdo interfira na hora de desenhar. Então, esse desenho do lado de cá foi colocado aqui de ponta cabeça. Então, quando você está descendo, por mais que você reconheça, fica difícil, porque ele está de ponta cabeça, ok? Então, esse é mais um truque que a gente usa para enganar o hemisfério esquerdo e para que ele deixe o direito trabalhar, tá bom? Nós vamos cobrir os dois, ok? E aí nós vamos fazendo o seguinte: abaixo meio centímetro, 1 centímetro aqui e aqui, e começo a passar para cá o que eu estou vendo aqui. Se quiserem medir aqui, pode medir, hein?
tá? Não é para se preocupar com isso. A ideia é passar para cá o que você está vendo lá. Ok? Terminei essa faixa, ok? Terminei essa faixa, posso até fazer uma marquinha aqui só para saber. Ando mais 1 centímetro. Novamente, continuo as linhas que eu estou fazendo. Vou reproduzindo aqui as linhas que eu estou vendo do lado de lá. Vou fazendo isso até que eu termine o desenho embaixo aqui. Ok? Terminando o desenho, aí sim, eu vou pegar e comparar. E vocês vão perceber que se vocês fizerem e forçarem a questão de enxergar, porque veja bem, pessoal, você tem que demorar muito mais tempo aqui do que aqui. Por quê? Você tem que simplesmente enxergar a linha, olha, essa linha faz uma curvinha aqui, desce um pouco, faz outra e desce. Depois que você observou, fazer é muito simples. Você vem aqui e só faz o que você viu lá. Mas você demora-se, na verdade, mais tempo olhando a figura do que desenhando. É 90% do tempo aqui e 10% do tempo fazendo aqui. Ok? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês fizessem agora vários exercícios desse. Vocês vão perceber que em alguns momentos a coisa fica mais fácil, como aconteceu no outro. Quando o hemisfério direito entra, o desenho fica fácil, ele flui bem, tranquilo. Quando o hemisfério esquerdo volta a atrapalhar, ele fica mais difícil. Terminando, eu quero que vocês comparem e vocês mesmos vejam como o desenho sai bacana. Por quê? Porque para ele sair, para fazer aqui, tem que olhar, tem que usar o lado direito, ok? E é isso que nós estamos, é o caminho que a gente quer. Ensinar o hemisfério esquerdo que ele tem que deixar o direito trabalhar e fazer o trabalho dele, ok? Vamos lá, façam isso daí e depois a gente volta para comentar. O que vocês acharam? Foi fácil? Ficou bacana? Vocês vão perceber, tenho certeza que vocês perceberam essa questão que eu falei, que às vezes está mais fácil, às vezes fica um pouquinho mais difícil, quando o hemisfério direito entra ou quando ele não consegue entrar. De qualquer forma, é super interessante e eu tenho certeza que os desenhos ficaram bem bacanas. Eu queria falar para vocês também o seguinte, vocês perceberam que nós usamos o desenho de ponta cabeça. Porque o nosso hemisfério, o nosso cérebro, ele guarda imagens que nem um arquivo. Cada coisa que ele vê, ele guarda aquela imagem num arquivo. Quando você vê alguma coisa que você quer reconhecer, ele pega aquele arquivo e põe em cima. Quando encaixa, oxa, é isso, ele reconhece. Então, é super interessante, porque quando você vira de ponta cabeça, ele não consegue virar para enxergar do lado certo. Percebam agora, eu vou mostrar para vocês algumas fotos, elas estão mais restritas, obviamente, porque senão fica muito gritante e é fácil de reconhecer. Mas vocês vão ver que elas estão de ponta cabeça que você de imediato não reconhece. Mas quando eu viro ela, você imediatamente reconhece a pessoa. Quer ver? Vamos lá. Dá uma olhada só. Olha agora. Viu que interessante? Olha essa outra aqui. Olha lá. Bacana, né? É super interessante isso. A gente coloca, mas o hemisfério, ele bate e não consegue encaixar, entendeu? E ele não consegue fazer essa virada. Mas na hora que você vira, encaixa no arquivo dele e ele na mesma hora reconhece. Super interessante isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, que é muito interessante, é o seguinte. Da mesma forma que a gente fez o desenho de ponta cabeça para que ele ficasse o mais perfeito possível, conseguindo usar o lado direito do cérebro, os falsificadores de assinatura fazem a mesma coisa. Se você vê uma pessoa assinando de ponta cabeça, é um falsificador. Por que isso? Porque quando eu copio uma assinatura de ponta cabeça, que eu não reconheço as letras porque estão de ponta cabeça,
Eu, na verdade, estou desenhando, copiando os traços, copiando as linhas. E quando eu copio as linhas, para enxergar as linhas, o que que acontece? Eu uso o hemisfério direito. E, então, por isso que os falsificadores treinam a assinar de ponta cabeça. Porque eles chegam às linhas e não à letra A, B, C e D. Porque se eu vejo A, eu faço o meu A, o meu símbolo de A, o meu B. Se eu vejo de ponta cabeça, eu não consigo reconhecer, então eu faço o traço. E quando eu faço o traço, eu consigo falsificar mais perfeitamente. Ok? Então era isso que eu queria mostrar nessa segunda aula, para vocês treinem bastante. É importante que normalmente nós fazemos essa aula semanal, mas durante a semana você faça algum outro trabalho para manter o hemisfério esquerdo dominado, vamos dizer assim. Porque como é que a sequência é assim? Nós vamos forçando e forçando o hemisfério esquerdo a ficar quieto. Então a gente vai, espreme ele. Na hora que ele está lá fraquinho, é fácil o hemisfério direito entrar e tranquilo. Agora, se eu faço isso e deixo ele aí descansando 1 mês e meio, na hora que eu voltar, eu tenho que começar tudo de novo. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer uma aula por semana, durante essa semana você continue, faça alguns exercícios para manter ele no seu devido lugar e a gente conseguir caminhar mais facilmente com esse treinamento do lado direito do cérebro. Ok? Até a próxima aula, então.